Essa parte de mecanismo de reação, ela é muito trabalhada no modelo cinético clássico e eu vou explicar para vocês o porquê. No modelo cinético clássico, a gente estuda a capacidade de de um determinado reagente conseguir se transformar em produto. E como que isso ocorre? Ocorre através da ativação dessa molécula. E como que ela é ativada? Por exemplo, através de uma energia proveniente da luz solar ou uma outra energia que a gente coloca ali no meio do caminho. E como que é ativada? A gente forma uma molécula que eu chamo aqui de A estrela ou A asterístico, que ela é uma molécula ativada, é colocada energia nela. Se ela tem energia suficiente para passar pela energia de ativação, ela forma o produto. Mas se ela não tem energia suficiente, ela volta. A gente chama de desativação da molécula ativada. Ela gasta a energia dela, mas ela não consegue se transformar em produto. Então ela volta à sua condição inicial. Agora, se ela tem essa energia, ela consegue passar e virar o produto. O que é importante nesse caso? É a gente estudar qual que é a escrita da velocidade em cada um desses casos. Neste primeiro aqui, eu escrevi como a velocidade desse A estrela, a possibilidade de eu formar esse meu complexo ativado, essa minha molécula ativada, que é aquela que vai ter capacidade de reagir. Então, eu vou escrever como K1 vezes a concentração de A ao quadrado. K1, porque é o K dessa minha equação, e porque é o quadrado, porque é A vezes A, que são os dois reagentes que eu tenho ali nessa equação. Da mesma maneira, eu vou escrever a desativação dessa molécula. Agora eu tenho o K2 como a constante cinética e os reagentes, o A e o A estrela, que estão multiplicados aqui embaixo. E se ela tem capacidade de se transformar, a nossa velocidade vai ser K3, que é o K, vezes o reagente, que é a molécula ativada. Repare que nesse caso eu escrevi para a formação do meu produto de interesse e eu vou explicar o porquê disso. Porque quando a gente trabalha com velocidade, a gente pode escrever a taxa para o nosso elemento de interesse. Mas, professora, não é diferente? Não. O nosso reator ele vai enxergar uma velocidade que vai acontecer, uma taxa de reação. Ela pode ser maior ou menor para o reagente ou para o produto. Do produto vai fazer consumir, do produto vai fazer aumentar, produzir, e do reagente vai ser o consumo dele, mas a velocidade com que isso ocorre, a taxa com que isso ocorre é exatamente a mesma. Então, eu vou escrever aqui qual que é a velocidade de formação desse meu produto aqui principal. Ele é K3 vezes A estrela, só que o A estrela não faz parte da minha equação global. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever a sua velocidade, que a gente já escreveu na primeira e na segunda etapa. Na primeira etapa, ele era um produto, então a sua velocidade é positiva. Na segunda etapa, ele é um reagente. E na terceira etapa, ele também é um reagente. Então, a gente tem o sinal negativo nos dois casos. E a gente vai igualar a zero, que é o caso do pseudo-equilíbrio. Ele não existe, ela é uma molécula ativada extremamente reativa, então ela vai desaparecer rapidamente. Eu isolo o valor dessa concentração e substituo aqui em cima. O que eu vou ter? Eu vou ter essa velocidade de reação aqui. Olha que complexo que a gente tem isso. Agora, para a cinética não faz muita diferença para a gente, mas quando vocês forem estudar reator, vocês vão ver que vai fazer uma diferencinha. Vamos fazer uma análise dessa equação aqui. Se a gente tem no início uma concentração do reagente muito pequena, esse termo aqui vai ser pequeno. Então, a hora que eu somar com o K3, ele vai ser insignificante. E a minha equação é simplificada para essa maneira aqui. Como eu tenho K3 em cima e embaixo, eu posso cancelar e eu tenho esta equação aqui. E no caso da gente ter uma concentração de A muito grande, a hora que eu somar isso aqui, ele vai ser insignificante. Então, eu tenho a minha equação simplificada dessa maneira. Posso cortar esse A com esse quadrado e eu tenho esta equação aqui. O que eu preciso analisar? Que a partir da diferença de concentração que eu tenho, muito grande ou muito pequena, eu posso mudar a ordem da minha equação. Neste caso, uma concentração muito baixa, eu tenho uma velocidade de segunda ordem. E quando a concentração é muito baixa, desculpa, é muito alta, eu tenho uma concentração
falei errado de novo. Quando eu tenho uma concentração muito alta, a minha velocidade ela é de primeira ordem. Então eu posso manipular a velocidade que eu quero a partir da concentração que eu tenho do reagente. Ou a partir de um determinado momento, quando a concentração de A começar a se tornar pequena, a minha ordem da reação vai inverter. E inverter não, modificar. E aí eu vou ter reações diferentes. E aí vem a pergunta: como é que tudo isso foi descoberto? Vamos ver? Lá no início do século XX, Bodenstein, é assim que fala, ele procurou estudar como que era a formação do HCl em fase líquida a partir do cloro e do hidrogênio. E ele viu que precisava de muita energia de ativação para isso. Nernst, então, descobriu que essa reação ela acontecia em etapas e que havia a formação de radicais que eles eram instáveis e por isso mais reativo, o que diminuía a energia de ativação. Então, como que ele propôs que era a formação do HCl a partir do cloro e do hidrogênio? Inicialmente, o cloro, a molécula de cloro, ela recebia uma energia suficiente para quebrar essa molécula, então ela ficava com 2 átomos de cloro ativado. Com isso, esse átomo de cloro ativado, ele conseguia quebrar a molécula de hidrogênio, formava um HCl e ele tinha o radical H hidrogênio, que ele era um radical ativado também. Esse mecanismo precisava apenas de 25 kJ por mol de energia. E esse hidrogênio aqui ativado, o que acontecia? Ele conseguia quebrar uma molécula de cloro, formava o HCl e liberava o cloro ativado novamente. Então, a gente tinha um início da reação e essa reação ela acontecia em cadeia. Essa última etapa ela precisava só de 13 kJ por mol. Então, se a gente somasse essas duas etapas, a gente tinha apenas uma necessidade de ultrapassar uma barreira de 38 kJ, enquanto que se a gente não tivesse esse radical, a gente teria que ter 183 kJ para vencer essa barreira. Olha que coisa! Só que como é que a gente para uma reação em cadeia? É como se fosse uma reação nuclear. Como é que a gente para? A gente precisa retirar a energia dela. Retirando a energia, a gente volta à situação inicial, que é a produção da molécula de cloro. Então, foi assim que foi o estudo neste caso. Para a gente finalizar esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do estado de transição. Ela é muito parecida com o que eu falei para vocês da cinética clássica. A única coisa é que ela considera que essas moléculas intermediárias elas se ativam através da colisão. E se ela tem energia suficiente, é a mesma coisa, ela consegue passar essa barreira da energia de ativação, e se ela não tem energia suficiente, ela volta ao seu estado inicial. Então, agora a gente pode escrever as 3 etapas unidas. Mas essa colisão não pode ser de qualquer jeito, essa colisão precisa ser efetiva. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se essas duas moléculas aqui se chocam, e elas se chocam, por exemplo, nessa parte de cima, apenas um pedaço da molécula, a reação não ocorre. Elas precisam se chocar de uma maneira que a reação é permitida ocorrer. E é assim que a gente tem uma colisão efetiva. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai estudar muito sobre mecanismo de reação lá em sala. Aguardo vocês. Até lá!